Graça e paz a todos. A paz do Senhor, uma bênção muito grande poder estar aqui com os irmãos e as irmãs. Estamos iniciando mais uma live. Estamos iniciando e é uma bênção muito grande estarmos nesta noite. Vocês vão ver que é um aplicativo diferente que nós estamos usando, né? Estamos testando, né? Tentando experimentar coisas novas, buscando, né, coisas novas, exatamente porque nós estamos nos preparando já para a semana que vem, né, que nós estamos preparando a Semana do Despertamento Missionário. E esse aplicativo, olha que coisa legal, nós podemos estar com 6 pessoas ao vivo ao mesmo tempo, e vendo as 6 pessoas, e transmitindo ao vivo no Facebook. Inclusive, não só para o Facebook, né, também, depois ver se dá para ir direto também para o Instagram e direto também para o YouTube. Ou seja, nós estamos arrebentando. Vocês viram também que já está conosco aí o Felipe e a Thalita, que vão estar nos conduzindo no momento de louvor, no momento de adoração. Mas antes vamos ter um momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos, Senhor Deus, por estarmos mais uma vez, Senhor Deus, na tua presença, aqui, Senhor Deus, nesse espaço próprio, Senhor Deus, um espaço onde o Senhor está nos possibilitando, Senhor Deus, está nos reunindo. Não estamos mais podendo ainda, Senhor Deus, nos reunir no templo, mas o Senhor tem nos dado a bênção desse espaço virtual e poder, Senhor Deus, agora cultuarmos a Ti. Contempla, Senhor, a sinceridade do nosso coração. Contempla, Senhor Deus, o prazer que nós temos de estar na Tua presença, Senhor Deus, e de fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Venha estar ministrando, Senhor Deus, Tua presença maravilhosa sobre nós. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir de uma forma linda, Senhor Deus, em nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sim, querido. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, lá no Salmo 125, versículos 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, estão firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? É com essa confiança, né? Nós que confiamos no Senhor, que nós vamos estar passando a palavra agora e para a Thalita, crendo que Deus estará usando eles de uma forma especial no momento de louvor e que teremos oportunidade juntos de louvarmos ao Senhor. Felipe e Thalita, estou com a palavra, sejam bem-vindos. Amém. Amém. Nós saudamos a todos com a graça, a paz, o amor do Jesus. Não tem como falar de saudade, né? Então, um abraço, sinta-se abraçado, abraçado, pessoal. E realmente adorar porque realmente nos fortalece. E adorar o seu amor. A palavra diz que Deus nos ama tanto a ponto de entregar seu filho a morrer numa cruz para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos vida, que tivéssemos perdão. Então, por isso, nós somos convidados a adorar a Deus, a entregar, né, a reconhecer, o coração dizendo estar perto, nos entregar, te louvar, nossas vidas como fé. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tão grande amor. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o seu amor nos alcança onde nós estivermos. E agora juntos, ó Pai, para entregar, para prestar esse culto a Ti, Senhor, nós te louvamos. Somos gratos, ó Deus, porque conhecemos esse amor, ó Pai, que nos dá vida. Muito obrigada, Senhor, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Pastor, a palavra está com você de volta. Tô aprendendo a mexer com o negócio aqui. Tava tirando o mudo do meu da minha parte aqui. Felipe e Thalita, muito obrigado, viu? Deus abençoe você. Se quiser ficar o tempo todo com a gente aí, em liberdade de ficar. Se não, tem um botãozinho, tem um negocinho atrás, aí embaixo, aí vermelhinho, end, aí é só clicar aí que vocês vão sair daqui, mas pode continuar conosco, tá bom? Tá Um abraço, obrigado, Deus abençoe vocês. Bem, queridos, viu como é que nós estamos? Nós estamos aprendendo a mexer com esse negócio, né? Eu tenho dito assim, que até a gente acabar a pandemia, a gente vai estar craque nesse negócio, né? Mas, enfim, irmãos e irmãs, vamos à palavra do Senhor. Palavra do Senhor para nós, lembrando sempre que o momento de palavra, o momento de estarmos absolutamente atentos àquilo que Deus tem para nós, porque nós cremos que Deus tem coisas grandiosas sempre para falar aos nossos corações, e hoje não vai ser diferente. Então, esteja com o seu coração assim, ansioso para receber a semente da palavra do Senhor. Esteja aí com os seus ouvidos atentos àquilo que Deus tem para nós. Tá bom? Amém, queridos? Vamos à palavra que se encontra hoje no livro do Evangelho de João, capítulo 6, um texto bastante conhecido, que é o texto da multiplicação de pães e peixes. Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Estaremos lendo até o versículo 13. Tá bom? Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 5, leremos até o versículo 13. Tá bom? Vamos à palavra. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. A continuidade aqui, ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo sentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Bem, é sempre importante nós contextualizarmos o texto, tentando entender tudo que se passa lá no contexto social, econômico, político que estava acontecendo no momento lá do evento que nós estamos ministrando. Mas é preciso também que nós venhamos atualizar esse texto bíblico para a nossa realidade. Para a nossa realidade. E dessa forma, nós precisamos entender que esse texto bíblico, penso eu, que todos já conhecem bastante o seu contexto, mas nós precisamos atualizá-lo para a especificidade da nossa realidade hoje, que é exatamente esse tempo de pandemia. Aqui, queridos, a palavra do Senhor nos diz que existia uma multidão seguindo a Jesus, exatamente porque Jesus havia feito milagres. Jesus havia feito sinais
Jesus estava fazendo, é tipo de Jesus, ele tem esse poder, essa autoridade, esse amor. E, mais uma vez, aqui não era diferente. Jesus estava e fazia muitos milagres, sinais, prodígios, e por conta disso, existia uma multidão que seguia. Neste caso, essa multidão seguiu a Jesus até um lugar mais ou menos ermo. Um lugar onde não havia cidade próxima, não havia uma situação em que pudesse essas pessoas comerem e satisfazerem, enfim, as suas necessidades básicas. Por conta disso, né, é que Jesus, então, o texto fala no versículo 5, Jesus fica preocupado com essa situação. Mas a expressão que eu quero primeiramente destacar está aqui no versículo 5, quando diz, Jesus erguendo os olhos e vendo. É o primeiro ponto que eu gostaria que nós estejamos bem atentos. Porque, da mesma forma que nós, da mesma forma que aquela multidão seguia Jesus por causa dos seus milagres, existe também uma multidão, e dentre elas, nós que estamos seguindo Jesus. Alguns por causa dos milagres, e outros, acima de tudo, por causa do maior milagre, que é a conversão, que é a mudança de vida, que é a transformação. Fomos libertos, somos salvos, somos abençoados pelo Senhor, de uma forma linda, de uma forma maravilhosa. Isso nos impulsiona a seguir Jesus, nos impulsiona a estar na presença de Jesus. A salvação em Jesus Cristo, o amor dele por nós, o amor que está em nosso coração, nos constrange, nos impulsiona a seguir a Jesus, a servir a Jesus. Então, você, eu, nós estamos exatamente neste contexto de uma multidão que segue a Jesus. Alguns só por causa das bênçãos materiais, mas outros especificamente pelo motivo certo, porque é a melhor coisa a se fazer, é seguir a Jesus, é estar na presença de Jesus. Mas muito importante nós entendermos que Jesus contemplou aquela multidão. Jesus ergueu os olhos e viu aquela multidão que estava junto dele. E preocupou-se com a realidade que aquela multidão estava para enfrentar, que é exatamente essa questão de padecer uma necessidade específica. Estava no lugar ermo e era uma multidão que não tinha comida. E por conta disso, nós precisamos entender que essa atualização, como eu disse, ela é possível fazermos aqui também. Porque da mesma forma que Jesus contemplou aquela multidão, eu creio, Jesus contempla a sua vida também. Amém? Jesus contempla a nossa vida também. Jesus sabe das nossas necessidades. Jesus sabe das nossas preocupações. Jesus sabe dos problemas que nós temos enfrentado. E que bom que estamos à vista de Jesus. Que bom que estamos próximos de Jesus. Que bom que estamos perto de Jesus a tal ponto dele perceber as nossas necessidades, as nossas preocupações. Especificamente nesse tempo de pandemia, existe uma necessidade que não diz respeito especificamente à fome, apesar de que muitas vezes você e muitos dos que estão nos ouvindo pode acontecer que também está passando problemas financeiros em decorrência da economia. Mas também estamos preocupados com a questão da saúde, estamos preocupados com essa questão do isolamento, estamos muito preocupados com muitas situações, padecendo necessidades financeiras, físicas, necessidades por causa de problemas de saúde, mas também necessitados emocionalmente, porque nos sentimos angustiados, nos sentimos preocupados, exageradamente preocupados com essas situações, por causa do isolamento, e também estamos muito preocupados por causa, e também crises que podem existir também por causa da questão espiritual. Enfim, porque estamos longe do templo, porque às vezes as pessoas não conseguem entender essa dinâmica de servir a Jesus longe do
templo, as pessoas sentem falta do templo, seja como for, querido. O mais importante é saber, estamos passando por algumas necessidades, e dessa forma é reconfortante saber, é fortalecedor saber que aquele Jesus que contemplou aquela multidão, esse Jesus contempla as nossas vidas também. Esse Jesus contempla com um olhar não acusatório, com um olhar não de julgamento, mas um olhar abençoador, um olhar amoroso, misericordioso, um olhar preocupado com o nosso bem-estar. Essa, graças a Deus, essa é a nossa postura, é a nossa realidade em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso favor. Amém? Por conta disso, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, querendo testar e ao mesmo tempo sabendo das dificuldades que os discípulos poderiam apresentar, os seus discípulos estavam juntos naquela multidão, e ele perguntou, né, onde compraremos pães para dar a comer? E o texto, inclusive, ressalta, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para acontecer. E aí vem a resposta de Filipe. Não lhes bastariam 200 denários. E aqui, querido, para que nós possamos entender de uma forma muito clara, que enquanto Jesus estava ali com aquele olhar abençoador, com aquele olhar realmente preocupado, querendo o bem-estar daquela multidão, Filipe estava com uma postura muito diferente. Mesmo sendo discípulo de Jesus, Filipe estava lá preocupado com a questão financeira. Filipe estava preocupado com a questão material. Uma resposta absolutamente racional. Uma resposta absolutamente materialista para uma situação que Jesus talvez poderia esperar um outro tipo de resposta. O caso é que naquela situação, Filipe não passou no teste, né? Aquele Filipe não passou no teste. Mas nós, como servos de Deus, nós precisamos entender que os erros dos outros precisam servir como aprendizagem para nós. Quando Jesus nos perguntar, Senhor, quando Jesus nos perguntar, é possível que nós vamos conseguir fazer isso ou aquilo? Nós sempre temos que dizer, contigo tudo é possível, Senhor. Porque o Senhor tem toda a autoridade, o Senhor tem todo o poder, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E aqui, querido, não foi essa a resposta que Jesus ouviu de Filipe. Quando ele fala a respeito dos denários, ele está falando a respeito do dinheiro. Um denário, mais ou menos, equivalia lá ao salário de um dia. O que para nós, hoje, traduzindo, vamos supor que o salário mínimo é R$1.000 por mês durante 30 dias, você divide em R$1.000 por 30 dias, dá numa faixa de R$33 mais ou menos por dia. Você diz aí, você multiplica 33 por 200, são 200 denários. Nós chegaríamos a uma soma de R$6.600, que seria mais ou menos, totalmente a grosso modo, para que vocês possam entender. Jesus estava perguntando, tentando entender a fé dos seus discípulos, os seus discípulos, errando profundamente, estavam dizendo, Senhor, eu preciso de muito dinheiro. Nós não temos condições. R$6.600 naquela realidade era absolutamente impossível dos discípulos arrumarem. Eram pessoas pobres, eram pessoas que não tinham condições financeiras. Por isso, irmãos e irmãs, veio já aí Pedro dizendo, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada, versículo 9, e 2 peixinhos, mas também, apesar de pretensamente tentar trazer alguma solução, ele também cai no mesmo problema da falta de fé, quando diz, mas isto que é para tanta gente, para que nós possamos entender assim de uma forma bem clara. Os discípulos estavam junto com Jesus, estavam no meio da multidão,
impulsionados para seguir, para servir, para estar juntos, mas ainda assim não compreendiam toda a capacidade de Jesus, todo o poder que Jesus tinha, fazer qualquer coisa, transformar qualquer realidade. Que possamos aprender com isso, queridos, que nós não temos agir como esses discípulos, como Felipe e como Pedro nessa situação. Nós temos que confiar, nós temos que explicar as coisas espirituais espiritualmente. Nós precisamos entender que em Jesus, com Jesus, sob a palavra de Jesus, todas as coisas são possíveis. E mais uma vez, a palavra do Senhor nos diz que dos 5 pães e 2 peixinhos, a palavra do Senhor, Jesus então diz, versículo 10, disse Jesus, a partir dessa referência, dessa informação de Pedro, versículo 10, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Perceba que os homens, não falou de mulheres, não falou de crianças, ou seja, havia uma multidão muito grande. Só de homens tinham 5.000 pessoas, sem pensar nas mulheres e sem pensar nas crianças, para que vocês tenham clareza de a multidão que estava ali naquela situação. Mas eu quero destacar, querido, de uma forma especial esse rapaz, que a Bíblia não fala o nome, e que poderia simplesmente dizer de forma egoísta, não, isso aqui é meu. Se essa multidão, se as pessoas não se lembraram que a gente poderia ficar mais tempo, não foram precavidos o suficiente de guardar um pouco, trazer para cá, de preparar o seu alimento para essa jornada, problema deles. Eu, no entanto, isso aqui eu trouxe para mim, vai ser só para mim. Ora, era, a princípio, justificado essa posição. No entanto, querido, não sabemos nem o nome desse rapaz, mas ele nos dá uma lição preciosa. Quando a palavra do Senhor nos diz que ele liberou esses 5 pães e esses 2 peixes, que a princípio ele tinha preparado só para ele. Não sabemos o nome dessa pessoa, mas ele nos dá aqui, ele demonstra que ele estava muito mais ligado em Jesus do que os próprios discípulos famosos, Felipe e Pedro. Essa é a realidade. E por isso, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nos diz, né, que Jesus pegou esses 5 pães e 2 peixes desse jovem, desse rapaz, e desses 5 pães e 2 peixes, Jesus abençoou esses pães, o versículo 11, agradeceu ao Pai e começou a distribuir. Seus discípulos começou a distribuir com a multidão. O fato é, queridos, que a palavra do Senhor nos diz no versículo 12, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que não se percam. E encheram quase 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Percebam aqui, irmãos e irmãs, o milagre. A capacidade que Jesus tinha e a capacidade que Jesus tem de transformar uma situação, de transformar uma realidade. Jesus tem poder de curar os enfermos, mas Jesus também tem poder de ministrar poder, prosperidade, de multiplicar em até coisas materiais. Porque, querendo ou não, o pão e o peixe são coisas materiais. E nessa perspectiva, nós temos que entender o poder que Jesus tem de abençoar a todos aqueles que estão seguindo, a todos aqueles que estão buscando a Ele, a todos aqueles que estão com o seu coração aberto para recebê-lo. Isso, irmãos e irmãs, é uma coisa preciosa. Considerando especialmente que Jesus, inclusive Jesus poderia, simplesmente no estalar de dedos, fazer aparecer os pães ali. Mas Jesus não fez isso. Jesus, ele abençoou, ele multiplicou algo que já era de uma pessoa.
E aqui nós temos que cair a ficha no tempo de pandemia. Temos que entender aquilo que Deus tem para nós nessa noite por meio dessa palavra. Temos que perceber que esse agir de Deus, esse mover de Deus lá nesse tempo, fala profundamente aos nossos corações, não somente o poder que Jesus tem de multiplicar pães e peixes, mas especialmente o poder que Jesus tem de multiplicar aquilo que nós já temos. Aquilo que já é nosso, aquilo que já está em nós. E aí entendamos que esses pães e peixes têm o significado, por exemplo, dos nossos dons. Tem um significado. E quantas vezes nós temos dons? Deus tem nos dado dons, talentos, capacidades, capacitações para fazer a obra do Senhor. E esses dons, somente nas nossas mãos, pode fazer somente o natural. Mas nas mãos de Jesus, nas mãos daquele que tem todo o poder, esses dons, esses talentos, esses pães, têm poder de abençoar uma multidão inteira. Isso especificamente nesse tempo de pandemia fala muito, queridos. Não podemos ficar com esses talentos, com essa capacitação só dentro de nós, só dentro da nossa casa. Uma multidão está aí fora, faminta. Financeiramente faminta, mas especialmente espiritualmente e emocionalmente famintos. E precisam ser alimentados. Precisam ser alcançados. E que seja através de nós. Que seja através daquilo que nós já temos. Estou dizendo a respeito dos dons, mas posso dizer também em relação, inclusive, aos nossos recursos financeiros, que não são muitos, são apenas 5 pães e 2 peixes. Poderíamos dizer até como Pedro, né, que é isso para tanta gente, ou como Filipe, precisaríamos de muito mais, 200 denários. Mas, no entanto, aqui mais do que isso, a palavra do Senhor nos chama a atenção que o pouco nas nossas mãos continua sendo pouco. Mas o pouco que nós temos, quando nós consagramos isso em mão de Jesus, se torna algo grandioso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se torna algo maravilhoso. Se torna um instrumento valioso nas mãos de Jesus. Querido, isso tem que nos incomodar. Isso tem que falar aos nossos corações. Isso tem que mover em nós. É impossível que nós, olhando para a nossa vida, não olhando aquilo que nós temos, olhando para a nossa família, olhando às vezes para o conforto das nossas casas, mas também olhando para a capacidade que nós temos em relação aos dons, aos talentos, a capacitação que Deus tem nos dado. Impossível! E não estou falando só capacitação espiritual. Estou falando também de talento nato, estou falando de capacitação profissional, de capacitação intelectual, de formação universitária, acadêmica. Estou falando isso tudo. Inclui isso tudo. Encaixe isso nesses 5 pães e 2 peixes. E vamos entender que isso tudo que se refere a nós, tudo que se refere a você individualmente, tudo que se refere a nós como servos de Deus, nas nossas mãos, vai continuar absolutamente natural. Mas quando nós consagramos isso nas mãos de Jesus, para glorificar o nome do Senhor, algo poderoso pode acontecer. Amém? Oportunidades não nos faltam. Por exemplo, a irmã Miriam Barbosa colocou uma informação que lá no nosso grupo de WhatsApp, que muitas famílias estão precisando de cestas básicas, né? E está precisando de pessoas que se disponham a ajudar a formar cestas básicas ou a bancar cestas básicas para essas famílias que estão precisando.
Não podemos ficar alheios a essa situação. Isso que diz respeito a bens materiais, sim, queridos. Especificamente, enquanto normalmente nos nossos meses normais, antes da pandemia, a nossa igreja dava 3 cestas, 2 cestas por mês, agora é 8, 10, 12 cestas. Quase que triplicou, quadruplicou o número de famílias, somente que nós conhecemos, somente os que diz respeito à nossa igreja, estão necessitados. Sim, tempo de pandemia prejudica a saúde, mas prejudica também as finanças das pessoas. E tem muita gente passando por necessidades, e a nossa igreja precisa se atentar para isso. Esses 5 pães e 2 peixes na nossa mão fica só nós, mas nas mãos de Deus se torna algo maravilhoso. Isso que diz respeito ao financeiro, mas também isso que diz respeito ao espiritual. Quantas pessoas estão sofrendo nas suas casas, precisando de um abraço, precisando de um aconchego, precisando de um ombro amigo, precisando de um contato, precisando de uma oração, precisando de uma palavra de Deus. Nós temos essa palavra. Nós temos o conhecimento de Jesus. Nós temos em nosso coração e na nossa boca o pão vivo que desceu do céu e que dá vida às pessoas. Não é possível ficarmos tão preocupados com a gente mesmo que nós esqueçamos que existe uma multidão que está precisando. Possamos entender essa palavra. Possamos perceber a amplitude, a profundidade dessa palavra para a nossa vida. Entender que existe um propósito de Deus para nós. Especificamente o que diz respeito à pandemia. E é isso que é uma coisa linda na palavra. Volto a insistir no início, quando eu comecei falando. A palavra poderia ser ministrada de tantas formas diferentes, em outros momentos, né? Mas que Deus nos dá essa direção, contextualizando e atualizando a realidade que nós estamos vivendo da pandemia. Ouça essa palavra, acolha essa palavra, entenda essa palavra. Deus pode usar. Você pode ser um instrumento valioso nas mãos do Senhor, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Receba essa palavra na sua vida. Seja abençoado pelo Senhor por essa palavra. E sinta-se incomodado pelo Espírito Santo por meio dessa palavra. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ter um momento de oração. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, pelo exemplo que esse jovem, esse rapaz nos dá. Não sabemos nem o nome. Mas que exemplo, Pai. Que de 5 pães e 2 peixes, que ele poderia, numa atitude egoísta, se preocupar só com ele mesmo. Ele resolveu doar aquilo que ele tinha, colocar nas mãos do Senhor, e isso foi algo grandioso e abençoou a multidão inteira. Pai, nós queremos, Senhor Deus da glória, ser como esse rapaz. Contempla os dons que nós temos, nossos recursos. Tudo que diz respeito a nós, contempla-nos, Pai. Queremos consagrar ao Senhor. Usa-nos, Pai, e usa aquilo que nós temos para a glória e honra do Teu santo nome, para abençoar essa multidão que está faminta espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti também, Senhor, abençoa, Pai querido, que nós não sejamos, assim como Pedro foi, Senhor Deus, nesse texto, assim como Felipe foi, não queremos ser, Pai. Não queremos nos preocupar exageradamente com recursos financeiros. Não queremos nos preocupar, Senhor Deus, achando que não vamos ter condições, não vai ter jeito. Senhor Deus, nos dê ousadia, nos dê coragem, Senhor Deus, nos dê intrepidez. Abre a nossa mente, abre a nossa visão espiritual, para que possamos entender a Tua palavra, entender o Teu poder, Senhor Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Bênção demais você que está aqui conosco. Quero, de uma forma especial, estar mandando um abraço para aquelas pessoas que estão conosco ao vivo. Aqui mando um abraço para o Paulo Barbosa, para a Adriana, para a Letícia, para a Thalita,
para o Felipe e para o Felipe Carmo, para a irmã Penha. Um abraço para o Genivaldo, para a Carmen, para a Sônia, para a Barbosa, para a Graciele, para o Manel. Um abraço para o pastor Walker, para a Leni, para o Alexandre. Um abraço para a Giovana, para a Odisseia, para o Luiz Carlos. Um abraço para a Alba, para o Obedias, para a Glória, para a Filhinha, para a Rosângela, para o Naldo. Um abraço para o pastor Gabriel Souza. Um abraço para a Ália, para a Rosa Nascimento, para o Gleison, para o pastor Roberto Rodrigues. Um abraço para a Márcia. Um abraço para Leci, lá de Colatina. Abençoe demais você estar com a gente hoje, viu, Leci? Deus abençoe sua vida. Aqui é Márcia aí. Bruno também, um abraço para o Bruno. Um abraço para a Albina. Um abraço para a Leudite, para o José Carlos, enfim. Todas as pessoas que estão conosco ao vivo. Deus abençoe a sua vida. Bênção demais você estar conosco. Também um abraço para aqueles que estarão acessando esse vídeo nas nossas redes sociais. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe que você possa estar compartilhando esse vídeo. Seja abençoado com essa palavra em nome de Jesus. E aí vamos ter mais um momento de oração. Aqui nós temos alguns pedidos. A Miriam pede oração pelo Deni, pelo João Vitor e pelo Lourenço, neto da Rosângela Gobete. O Alexandre pede oração pelo Macoto e pelo Renato. Também a Rosângela pede oração pela Célia, que perdeu o pai na quarta-feira e a mãe, que se chama Rosângela. Não é isso? Que está na UTI, entubada e necessita muito de oração. Vamos orar. E também a Val pede oração por ela e todos que estão na linha de frente da saúde. Esse é o pedido que a Val faz sempre. Fechemos nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Queremos, Senhor Deus da glória, colocar nas tuas mãos os pedidos de oração. Pedimos, Pai, abençoa, Senhor Deus, a vida do Deni, abençoa a vida do João Vitor, Pai. Abençoa a vida, Senhor Deus, do Lourenço. Clamamos a Ti, abençoa também pela vida do Macoto, pela vida do Renato. Senhor Deus, nós clamamos a Ti pela vida da Célia e pela mãe dela, Senhor. Pedimos a bênção do Senhor também pela vida da Valdisseia e por todos os profissionais da saúde, Senhor Deus da glória, que estão nas unidades de saúde, espalhadas em todo o país, nos hospitais. Senhor Deus, que estão na linha de frente, Senhor, os fortaleça, os proteja-os. Abençoa aqueles, Senhor Deus, que estão nas UTIs, Deus, por Covid ou por qualquer outra enfermidade. Clamamos, abençoa, Pai, cura-os. Esse poder que foi liberado ali naquela circunstância, na Tua palavra que nos contou hoje, na multiplicação dos pães e peixes, que seja liberado também para abençoar e curar, Senhor Deus, pessoas que estão doentes, Pai, em nome de Jesus. Pedimos também, Pai, pelo presidente da República, que também está com Covid, venha repreender essa enfermidade, abençoa, Pai, aquela vida. Também clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos outros governantes, clamamos a Ti, Senhor Deus, pela nossa economia. Hoje foi uma palavra um pouco direcionada para isso. Abençoa, Senhor Deus, os comerciantes, os empresários, abre portas de emprego para o povo, por misericórdia, Senhor. Clamamos pelos cientistas, clamamos pelos moradores de rua, clamamos especialmente pela nossa igreja. Abençoa o Teu povo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Antes de encerrar, gostaria de estar renovando o convite para que você esteja conosco amanhã, às 9h da manhã. Estaremos com o Alexandre, filho, com o louvor, e o Alexandre pai com a palavra, sempre muito abençoado. Nossa escola dominical esteja fazendo presente. E à noite, às 19h, o nosso culto de louvor, adoração, ministração da palavra. Creio que vai ser uma grande bênção, com certeza. Tá bom? E lembrando que na segunda-feira começa a nossa semana de despertamento missionário. Você viu que nós estamos usando um novo aplicativo e que melhora um pouquinho, né, estética, inclusive, e que as letras não fiquem em cima da pessoa que está falando, né? Isso ajuda demais, né? Então, eu acho que nós vamos testar um pouquinho amanhã também, vamos melhorando para segunda-feira, a pastora Beth assumir a palavra, já vai ser bênção, com certeza, e vamos estar cada vez mais conectados. Tá bom? Queridos,
Um abraço a todos. Deus abençoe muito a sua vida. Que tenhamos um final de semana abençoado, um domingo feliz, abençoado na presença do Senhor. Tá bom? Fiquem com Deus.